aqui de Lisboa. Então fala com esse irmão que está do seu lado assim, ó. Você precisa ser ministrado agora. Ficamos agora com o musical O Caminho, da Fábrica de Artes de Lisboa. Para onde vocês estão indo? Qual é o seu rumo? Todos nós queremos chegar no lugar de segurança e paz. Todos nós estamos nesse caminho que nós chamamos vida. Mas onde é que os nossos passos estão a nos levar? E por que nós nunca chegamos lá? Você, por exemplo, já chegou? Ou sente que está o tempo todo caminhando em círculos? Mas, afinal, como podemos encontrar o nosso caminho? Eu sugiro que para essa caminhada haja um caminho e não mais um caminho. Que haja a verdade e não apenas mais uma verdade. Eu quero propor, igreja, que para essa caminhada haja a vida. Liberte-nos! Liberte-nos, Senhor! Liberte-nos da angústia, da aflição, dos problemas da vida. Oh, Pai, liberte-nos da depressão. Senhor, nos traga a esperança. Nos mostre o seu caminho.
quieto, meu filho, não deve chorar. Ao rio entregarei. Durma e se lembre que ouviu meu cantar, e junto a você estarei. Rio, ó rio, vai manso por mim, preciosa carga vai ter. Será meu filho livre enfim, eu confio a você. De Israel, hoje é um dia para ser lembrado, o dia em que deixarão a escuridão. A mão poderosa do Senhor está sobre nós, e esse seu poder nos guiará até o lugar que Ele nos prometeu.
te chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, ó Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, ó Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, ó Senhor, em tua presença. E ao teu nome clama. Um caminho se abriu quando não havia para onde ir. Uma possibilidade real quando o destino certo era a morte. Esse caminho é maravilhoso demais. Ele divide as águas pelo meio. Ele nasce no meio de uma virgem. E ele é capaz de libertar todo ser humano que o receber.
Ah, Senhor, das profundezas clamo a Ti, Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Estejam os Teus ouvidos atentos ao meu clamor. Se Tu observares, Senhor, as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. A minha alma o aguarda e espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, Senhor, daqueles que esperam pela manhã. Espere, ó Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Espere, ó Israel, no Senhor, porque Ele mesmo remirá Israel de todos os seus pecados. A fome chegou em minha casa. O meu marido morreu. Eu não tinha nada, apenas um vaso pequeno de azeite. Então, eu fui ao profeta Eliseu. E ele disse: vá e peça emprestado vasos para que possa transbordar. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que Ele prometeu, Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és,
Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Muitos séculos se passaram e Deus, bem, Deus tem continuado a cumprir as suas promessas para conosco nesta caminhada. Ele nos trouxe a pessoa que nos vai libertar desta escuridão em que vive o nosso coração todos os dias nesta terra. É um menino, o seu nome é Jesus. E eu tive o meu privilégio de o carregar em meus braços. Tanta paz, santa paz, já anoiteceu, tão tranquilo está. Terá sido uma noite assim. Imagine o anjo a contemplar a ternura de Maria, olhar que o rei nasceu. De nós, menino, Deus nasceu, Deus se fez de nós, que amor grandioso, maravilhosa luz, envolve ali Jesus na noite em Belém, homem Deus se fez, de nós, o Cristo Deus nasceu, Deus se fez de nós naquela noite. Deus se fez de nós, de nós. É noite de Natal. Tornou-se de nós, nasceu o menino Deus e se fez de nós, que amor grandioso, maravilhosa paz, a manjedoura traz na noite em Belém, homem Deus se fez de nós, o Cristo Deus nasceu e se fez de nós naquela noite. Deus se fez de nós, de nós. Natal é Naraia. E Deus se fez de nós.
No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu sobre as trevas, mas as trevas não a compreenderam. No princípio era o Verbo, Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no princípio era o Verbo, Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no princípio era o Verbo, Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no princípio era o Verbo, Verbo estava com Deus, e o Verbo era revelando seu amor, mas o mundo que criou não reconheceu. Ele veio aos seus rejeitaram. Oh, sim, os seus endureceram o coração, mas todos aqueles que nele creram, o poder de Deus se receberam. Poder só em Jesus. No princípio era o Verbo, Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no princípio era o Verbo, Verbo estava com Deus, e o Verbo era O Verbo encarnou, pois vimos sua glória. O Verbo encarnou, pois ele vivo está, e vimos sua glória. O Verbo encarnou e entre nós habitou. O Verbo encarnou e entre nós habitou. O Verbo encarnou e entre nós habitou, e vimos sua glória. O Verbo encarnou e entre nós habitou. O Verbo encarnou e entre nós habitou. O Verbo encarnou e entre nós habitou, e vimos sua glória. E vimos a glória de Jesus. Ele é o Cristo, Ele é o Cristo. Exaltai, pois vimos Sua glória, Jesus. Ele é o Cristo, Ele é o Cristo. Jesus, exaltai, e vimos sua glória, e vimos sua glória, e vimos sua glória. E no princípio era o Verbo, Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no princípio era o Verbo, Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no princípio era o Verbo, Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era, e o verbo era Deus. Cristo seja em mim o princípio e o durante, seja tudo a cada instante, desde quando eu acordar até quando de noite for. Seja em mim tão notável sua presença, que a minha voz se cale, pra que eu ouça o seu amor em cada gesto meu. Cristo seja em mim, em todos os sentidos, Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso, Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneço mal, em que insisto ser, que antes o teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua, para que eu seja assim. Seja Cristo sempre em mim, porque não há outro jeito de viver, não há outro lugar onde eu mais queira estar. Jesus, tua presença é o pão que me faz viver, é o pão que me alimenta. Onde estaria eu se não por teu amor, sem ter tua bondade agindo em meu favor? A tua doce paz transforma o meu viver, para que outros possam ver. Cristo seja em mim, em todos os sentidos, Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso, Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneço mal, em que insisto ser, que antes o teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua, para que eu seja assim. Seja Cristo sempre em mim. Para que eu seja assim. Seja Cristo sempre em mim.
Com o passar dos anos, o caminho se tornou ainda mais difícil. Os romanos escravizaram nosso povo e mais uma vez fomos oprimidos. Em meio a tanta dor, precisávamos encontrar forças, alguma forma de continuar, de simplesmente sobreviver. Mas a verdade é que a opressão que vem de fora só aumenta o peso daquilo que já carregamos por dentro. As angústias, os problemas, as desilusões, as perdas que apertam o nosso coração em silêncio. E foi justamente nesse cenário de dor, no meio do caos, que algo mudou. Jesus veio ao nosso encontro. Ele se fez homem, cheio de amor, com um olhar profundamente compassivo. Um Salvador que não apenas vê, mas se importa, toca, restaura. E desde então, nunca mais caminhamos sozinhos. Ele se tornou nosso companheiro de jornada. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida. Pra sempre eu cantarei o seu amor, 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 amor. Jesus, Jesus tocou, De paz ele encheu meu coração. meu coração.
livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. O caminho com Jesus traz cura, é vida nova para o corpo, alma e espírito. A caminhada com Jesus também inclui deixar algumas coisas. Não dá mais para carregar ambições vazias, mágoas escondidas, ressentimentos que aprisionam, nem viver preso ao que não é eterno. E então, eu te pergunto, o que você vai deixar para trás? Porque existem renúncias que não podem mais ser adiadas. Há renúncias a serem feitas. A transformação para uma vida nova começa com entrega. Entrega daquilo que tem dominado o nosso coração. A ganância humana ou a infinita generosidade do Pai? Qual vai ser a sua escolha? Bahu Adonai, Bahu Shegosho, Sheva Hashilo, Lavaro Maeke, Sheva Hashilo, Capitalo Caché, Sheva Hashilo, Cavalo Beia. Sheva Kumai, Matubia Kubaha, O Colonis Batib, Naftirati Edavonai, Ve Sheikotcho, Bahu Adonai, Bahu Sheikotcho. Adonai, oh, Capitalo Caché, Sheva Hashilo, Bavaro Maeke, Shema Kumai, Capitalo Caché, Colonis Batib, na finati redavonai, Ve Sheikotcho, Bahu Adonai, Bahu Sheikotcho. Não vou me calar, Tolis Hai, Telinantia Discar, Bahu Adonai, Bahu Sheikotcho. Oh, Adonai, oh, Bahu Adonai, oh,
Adonai. Seva Hashi Boha Olam, Seva Laekedze Mekulam, Seva Hashi Otani Emam, Seva Laedana Mikulam, Seva Lae Hashi Biolam, Seva Laela Semeve Askam, Seva Lae Atani Emam, Seva Lae Hadami Mikulam. Avoha Bahu Adonai Bahu Shekocho. Como não te adorar, Bahu Adonai Bahu Shekocho. Está chegando a hora. Pastor, desculpa.
Graças eu te dou, Senhor, do céu e do universo, porque da terra fez prover o pão. Amém. Eu te dou graças, Senhor, dos céus e do universo, porque da fruta fez brotar o vinho. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da minha aliança. Fazei isto em memória de mim. Tomamos. É chegada a hora.
ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Todavia, os anciões me disseram: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo,
povo e nação, para o nosso Deus constituíste. Proclamamos em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e todo louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, está dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Aleluia. Posso ver Jesus, digno e exaltado, seu rosto brilha como o sol, sua glória enche o templo. Posso ver Jesus envolto em glória, seu brilho estende todo o seu esplendor, sua glória enche o templo. E todos os anjos cantem santo, todos salvos cantem santo, toda a criação cantem santo. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, louvai ao nosso Deus que no trono está, honra e glória, domínio e poder, ao Redentor que foi e é, e em breve virá, e em breve virá. Posso ver Jesus, digno e exaltado, seu rosto brilha como o sol, sua glória enche o templo. Posso ver Jesus envolto em glória, brilha em todo o seu esplendor, sua glória enche o templo. E todos os anjos cantem santo, todos salvos cantem santo, toda a criação cante santo. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, louvai ao nosso Deus que no trono está, honra e glória, domínio e poder, ao Redentor que foi e é, em breve virá. Louvai ao nosso Deus que no trono está,
você não parava de dizer glória a Deus, aleluia. Se eu fosse você, eu vibrava, porque o Deus a quem nós servimos, Ele vive. A grande notícia hoje é que o meu Senhor está vivo. Aleluia! Glória a Deus. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado agora. Só não feche os corredores. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Que talvez a única coisa que cabe neste momento é você dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Expresse a sua gratidão ao Senhor. Hoje eu estou aqui conectado. Fala com esse irmão: eu estou aqui conectado junto deste irmão, dessa irmã. Hoje nós, como igreja, nós estamos aqui para dizer que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor brevemente voltará para nos buscar. Nós não temos esperança em outra coisa a não ser no Senhor, Pai. Oh, comece a dizer palavras de gratidão ao Senhor. Comece a dizer: Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Eu sou grato porque um dia o Senhor me encontrou. Um dia o Senhor me tirou do império das trevas, me tirou de um lamaçal do pecado. Mas hoje eu posso estar na presença do Senhor te adorando. Hoje eu posso estar na presença do Senhor celebrando um Deus que é vivo, um Deus que me ouve, um Deus que fala comigo, um Deus que é presente na minha vida. Oh Senhor. Mas enquanto muitos adoram, enquanto muitos agradecem, pode haver também no nosso meio, feche os seus olhos por favor, pode haver também no nosso meio pessoas que, ao ouvir essa história, o caminho, eu vim aqui para lhe dizer que Jesus disse em João capítulo 14 verso 6, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus estava expressando esse texto, Jesus estava dizendo assim: não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós não poderíamos terminar este culto sem eu dar duas oportunidades agora. E eu queria que acendesse as luzes, por favor. Sem dar duas oportunidades. A primeira oportunidade é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Você nunca disse assim: Senhor Jesus, eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. E por isso hoje eu quero fazer. Se existe alguém nesta manhã para o fazer, apenas a única coisa que você precisa fazer agora é levantar a sua mão direita assim, ó. Você nunca fez e quer fazer hoje. Você nunca fez e quer entregar a sua vida hoje. Você quer fazer essa oração no seu lugar. Você apenas precisa levantar a sua mão direita assim. Ou talvez você esteja aqui e um dia você já fez essa oração, mas em algum momento você se desviou dos caminhos do Senhor. Você achou que outro caminho era melhor, outro caminho era diferente. Você experimentou outro caminho, mas hoje você quer reconciliar-se com o Senhor e quer dizer: Senhor, hoje eu volto para o caminho, para o caminho. Eu não quero mais permanecer em outro caminho. Se existe alguém nesta manhã, eu peço apenas que você levante assim a sua mão direita, aonde você está. Aonde nós já temos algumas mãos levantadas, fica assim, fica com a sua mão levantada, por favor. Com a sua mão levantada, por favor. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, e você que quer reconhecê-lo hoje e voltar para este caminho de verdade, esse caminho de vida, esse caminho que só Ele tem para você. Levante assim a sua mão direita bem alto, bem alto, bem alto, que eu quero ver você. Eu quero lhe pedir em nome de Jesus,
Eu não posso sair daqui sem te dar um abraço. Vem aqui à frente, por favor. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Pode vir, sem nenhum tipo de receio, sem nenhum tipo de constrangimento. Isso, pode ficar aqui. Isso mesmo, vem cá, você que levantou a mão, pode vir. Quem levantou aí a mão, venha, por favor. Venha aqui, por favor. Isso, vamos celebrar a igreja, vamos celebrar a igreja. Vamos celebrar a igreja, vamos celebrar. Você que levantou a sua mão. Esta manhã é manhã de salvação, é manhã de uma nova decisão. Pode vir. Você que levantou a mão, venha. Você que quer realmente entregar a sua vida, um novo tempo na sua história. Nós já vamos terminar o culto. Venha, é isso. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Estenda as suas mãos assim, igreja. Senhor, graças nós te damos, Pai, pela vida dos meus irmãos que nesta manhã, Pai, eles ouviram a tua palavra. E eles hoje, Pai, reconhecem o Senhor como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Eles reconhecem, Pai, que algum tempo eles andaram em outro caminho, mas não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. E por isso agora, Pai, eles estão aqui prostrados diante do teu altar, te dizendo que o Senhor é o Senhor da vida deles, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade e que o Senhor é a única vida, a única verdade, o único caminho que eles querem prosseguir. Guarda, protege, cuida e que eles possam viver o sobrenatural do Senhor. Que essa data hoje seja marcada por recomeços. Que essa data hoje seja marcada, Pai, por ressurreição de uma nova vida, mas uma vida em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e a Bíblia diz que tudo se faz novo. Que eles possam experimentar este novo a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Vocês que estão aqui à frente, repita essa oração comigo bem alto. Toda a igreja vai repetir. Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra mudou a minha vida, mudou as minhas decisões e mudou o meu caminho hoje. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu reconheço aquilo que está escrito em João 14:6, que o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. Por isso hoje eu entrego a minha vida completamente ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente ao seu lado. Amém? Olha para mim aqui, olha para mim aqui. A Bíblia diz que nesse momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, não pode ficar sem festa na terra. Se tem festa no céu, tem festa na terra. Não é verdade? Então eu vou contar até 3. E no 3 vocês vão olhar para trás. Pode ser? Eu vou vos apresentar uma família que ela não é perfeita, mas ela é apaixonada com Jesus. Ela é apaixonada com Jesus. Ela é apaixonada com pessoas e vai cuidar de você, vai abraçar você e vai amar você. Vamos lá, igreja. Tem festa aqui hoje ou não tem? Cadê o coral? Tem festa aí ou não tem? Tem festa aí ou não tem? Hã? Tem festa ou não tem? Então vamos lá. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Celebre isso, celebre isso. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Aleluia. Expressando a glória do Senhor, uma família. Aleluia. Vivendo o compromisso do grande amor de Canta isso para o seu irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Olha, espera só um minutinho, que nós
nós já vamos terminar. Um minutinho. Segura esse irmão que está do seu lado aí, segura ele para ele ir embora. Vem cá, pastora Maria Dolores, por favor. Quero convidar todo o time de pastores aqui da nossa igreja. Vem aqui à frente, por favor. Todo o time de pastores, preste bastante atenção. Hoje, Lagoinha está em festa. Lagoinha Lisboa está em festa. Até aqui nós tínhamos um time de pastores, de 27 pastores, contando comigo e com a pastora. Todo esse time maravilhoso. A partir de hoje, Lagoinha Lisboa está ganhando mais uma pastora para ajudar. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Para quem não conhece, quem aqui já ouviu falar daquele projeto que a Lagoinha tinha lá na Índia? Quem já ouviu falar que cuidava de meninas vulneráveis? Ela esteve lá durante 10 anos servindo a igreja do Senhor Jesus, né? Esteve trabalhando diretamente com a pastora Zenete também durante um bom tempo. Ela já é pastora, já foi consagrada na nossa Lagoinha Matriz. O que hoje nós estamos fazendo é só apresentando ela como uma pastora aqui nesta igreja. E eu queria que você recebesse ela com muito carinho, com muita alegria, porque ela só vem para somar nesse time, somar no reino de Deus, né? É tão preciosa, tão querida, né? E eu tenho certeza que ela vai sempre ter um ombro amigo, vai ter um abraço para poder te dar e vai ter uma palavra de encorajamento. Porque pastorear é isso, é apontar o caminho, né? O caminho é o caminho de Jesus. Então neste momento nós vamos orar por ela, nós vamos abençoar a vida dela neste novo tempo. Estenda a sua mão, por favor, se você puder, filha. Os pastores e as pastoras também podem estar abençoando. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, nesta manhã de domingo de Páscoa, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado desta igreja e também tem cuidado da vida da tua filha, Pai. A tua filha é ainda muito nova, meu Deus. Ela disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Pai. E desde então ela obedeceu este chamado. Desde então, Pai, ela obedeceu tudo aquilo que o Senhor tinha para ela, os caminhos que o Senhor designou para ela. E o Senhor, Pai, hoje está presenteando, Pai, a tua filha como pastora também dessa igreja, Pai. Ela vai fazer parte do corpo de pastores dessa igreja, servindo a igreja local, servindo esta nação, servindo as ovelhas do Senhor Jesus neste lugar. E por isso hoje, Pai, nós declaramos toda sorte de bênção sobre a vida dela. Guarda ela, protege ela, cuida, Pai, da sua saúde física, emocional, espiritual, e que em cada momento, Pai, ela possa ter sempre o Senhor como o Senhor dela. Que todas as orientações do céu sejam uma realidade para a tua filha. E assim como o Senhor usou ela em Belo Horizonte, assim como o Senhor usou ela na Índia, assim como o Senhor usou ela em tantos lugares que ela passou, que ela seja usada, Pai, com graça, com poder e autoridade dos céus nesta nação, nesta cidade, nesta igreja e nas nossas vidas, Pai. Como igreja nós recebemos, abraçamos e abençoamos a pastora Maria Dolores em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Depois no final dá um abraço nela e fala assim: quando é que nós vamos para a Índia de novo? Ela vai falar: vai você, porque eu já fui. É isso mesmo, Deus te abençoe, viu, minha filha? Seja muito bem-vinda. Tem muito gabinete para você fazer, viu? Em nome de Jesus, né? Graças a Deus. Que tempo. Fiquem aqui, pastores, fiquem aqui. Meus irmãos, logo à noite, às 19 horas, tem mais. Eu, se fosse você, ia para casa, voltava. Eu, se fosse você, ia para lá, buscava seus vizinhos todos para ouvir essa mensagem maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Amém? Senhor, graças nós te damos, Pai, por este culto maravilhoso. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui reunidos simplesmente para adorar um Deus que é vivo, um Deus que é santo, um Deus que é amor, um Deus que é
tudo que nós temos e precisamos. Portanto, Pai, leva-nos para casa, para o conforto dos nossos lares, e que tenhamos, Pai, uma semana abençoada, guardada e protegida pelo favor de Deus. Nós te louvamos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E hoje é dia de Páscoa. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, seja com a sua casa e seja com a sua família, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém! Que Deus abençoe você! E você que está em casa, olha esse time de pastores maravilhosos aqui, olha que lindo! Olha aqui esses pastores, olha para ali, pastores, para a câmera, para a igreja ver vocês nesse culto de Páscoa maravilhoso. Que Deus continue abençoando você. Você que não esteve aqui nesta manhã, eu te espero aqui às 19 horas, porque vai ser uma festa maravilhosa. O musical vai atuar e vai ser um tempo preciosíssimo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus, e até já.